Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos juntos levando até você informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, que é a sua saúde. Todos os dias trazendo um assunto do seu interesse e hoje o Saúde no Ar, sexta-feira, sempre o nosso programa é especial, é dia de saúde em foco, trazendo para você temas importantes que estão em discussão na sociedade. No programa de hoje vamos falar sobre dois assuntos. Vamos falar sobre a fibrose cística, você vai saber que doença é essa, como ela vem sendo tratada aqui no estado da Bahia, causas, sintomas, tratamento. Vamos conhecer também os grupos de apoio para atender os pacientes e também os seus familiares. Mas o Saúde no Ar também vai apresentar para você a campanha e esse momento de mobilização que é o Setembro Verde. Vamos falar da importância da doação de órgãos. Você é o nosso convidado a participar ligando pelo 3328-7666 ou também participando pelo WhatsApp. Conversando com especialista. Nosso convidado está aqui no estúdio, Heraldo Moura, médico cirurgião, coordenador do Sistema Estadual de Transplante. Muito bom dia, Heraldo. Bom dia a você, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, milhares de ouvintes espalhados pelo nosso estado e pelos estados vizinhos. E é extremamente importante voltar para falar para muitas pessoas que estão nos ouvindo sobre um tema de extrema importância da saúde pública, que são os transplantes. Nós estamos, então, em uma campanha, né? Mês de setembro tem a cor verde também, para lembrar essa questão da importância da doação de órgãos. Como é que foi essa iniciativa? O que está por trás desse trabalho do Setembro Verde? Na realidade, o Brasil todo, durante o mês de setembro, ele trabalha com a divulgação da importância do transplante, da importância da doação de órgãos. E no dia 27 de setembro, que é o dia de São Cosme e Damião, onde a gente comemora o nosso Caruru, é o Dia Nacional de Incentivo à Doação, em homenagem a São Cosme e Damião, que foram os primeiros transplantes lendários que foram feitos para a humanidade pelo ano 300 depois de Cristo. Então, nesta data, vai ter uma mobilização maior, mas durante todo o mês de setembro, o importante é reforçar a importância da doação. E o que é mais importante ser colocado com relação a esse assunto? A participação da família nesse processo tem importância imensa. Sim, a doação ela é extremamente importante e no Brasil só acontece a doação com autorização da família. Por isso que é importante que cada cidadão converse com sua família, que após a sua morte seja o seu desejo a doação de órgãos. O transplante é um processo que ele é da sociedade. Se a sociedade doa, membros da sociedade também são beneficiados. Quem está na fila esperando por transplante são pessoas iguais a gente. E qualquer um dos ouvintes nossos, como nós também, a qualquer momento a gente pode vir a precisar de um transplante. E a gente só vai ser transplantado se houver doador. Então, esse entendimento da sociedade, que qualquer pessoa pode precisar, é porque também não doar. Se eu aceito, se eu tiver uma doença que a única... porque o transplante, isso é importante também para nossos ouvintes, é a última fase do tratamento para muitas doenças. E cada vez mais a gente tem doenças que não têm cura e você pode curá-la através da substituição daquele órgão doente por um órgão sadio. E a doação é importante porque sem a doação a gente não tem o transplante. E essa doação, ou seja, qual seria o mecanismo para que essa doação aconteça? Precisa ter um documento formal? Como é que se dá o processo, doutor Heraldo? No Brasil, a doação só acontece com a autorização da família. Se for pessoas com menos de 18 anos, tem que ter a assinatura do pai e da mãe, ou então parentes até primeiro e segundo grau. Ou seja, irmão, avós, esposo, esposa também podem fazer a doação. Não acontece a doação no Brasil sem autorização da família, por isso que é importante se conversar com a nossa família sobre a nossa vontade de ser doador.
Isso é o ideal, né? Que as pessoas elas não precisam ter um documento formal, mas nas conversas em família, explicitar isso. Geralmente não é um tema muito ali da relação familiar, mas deveria ser, né? Como que a pessoa gostaria de lidar com isso caso o que ocorre muito, eu não sei, posso estar enganada, é que às vezes acontecem mortes muito precoces por acidente. E aí, nesse momento, a família recebe um impacto e quase que não tem tempo para pensar direito sobre essa questão. É por isso a importância desse assunto já ter sido ventilado na família antes. São os tabus que a gente tem, principalmente na nossa sociedade, na região, na cultura ocidental, é não se falar da morte. A morte é um tabu e a gente nunca acredita que a nossa morte vai chegar. E é um processo biológico. Nós nascemos, crescemos, quando conseguimos sobreviver, e um dia iremos morrer. Isso é um processo natural da vida. Hoje a gente não conseguiu, a gente conseguiu prolongar, hoje a gente duplicou a quantidade de vida da sociedade, entretanto, chega um limite que as pessoas morrem. Ou morrem antes por causas externas, que são a violência, que é um processo extremamente grave que a gente tem, e que tem que se combater a violência, e um alerta agora durante esse feriado é a prevenção, e se a gente pega todos os feriados que a gente tem, sempre morrem muitas pessoas. E muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, ou que vão falecer durante esse feriado por falta de cuidado, por imprudência, por excesso de álcool, por violência, por acidentes. Então, o processo da morte ele acontece ou por causas externas ou por um processo biológico programado, que a gente chama a morte celular programada, que são as doenças mais crônicas que acometem a sociedade. Então, a morte é uma realidade. Entretanto, esse processo ele é pouco discutido com as famílias. E a gente não conversa sobre esse tema com nossa família, e às vezes as famílias ficam com uma decisão para tomar sem saber o que o indivíduo, o parente que faleceu, queria da vida. Então, esse processo tem que ser conversado diariamente com as famílias. Então, se esse processo é natural, a morte, tecnicamente, ela vai acontecer em algum momento da fase da vida, faz parte do ciclo de vida, seria natural, então, que as famílias também já estivessem preparadas para esse momento e pudessem disponibilizar esses órgãos que vão beneficiar outras vidas, outras famílias. Mas, então, quais são os fatores que impedem efetivamente que isso aconteça, né? No momento, na hora H, de tomar essa decisão, o que é que mais trava as famílias? Esse é um trabalho que a gente tem feito nos últimos 2 anos, e a grande dúvida era se a questão religiosa dos nossos conterrâneos, se seria esse fator principal. Estamos, inclusive, numa rádio católica nesse momento, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, o que isso implica, né? Entretanto, a gente não tem hoje as religiões, todas as religiões hoje, não só as praticadas no Brasil, mas no mundo, elas são contra a doação. Todas as religiões elas são favoráveis à doação como um ato de amor, como um ato de solidariedade. Entretanto, as famílias elas querem que o corpo volte como veio. Não há entendimento de que a doação vai beneficiar outras pessoas. E o ato mais nobre que a gente pode fazer na vida é nos doarmos para alguém, principalmente quando aquela doação não vai implicar em nenhum prejuízo para a gente, além do benefício que a gente tem emocional e social. A sociedade, quando se faz mais transplante, mais membros da sociedade continuam vivos com melhor qualidade de vida. Esse entendimento do ponto de vista científico mesmo, como é que a vida se processa. O fato do coração estar batendo, daquela pessoa estar sobrevida, mesmo depois de dada, né, a morte cerebral, isso também impacta a família, doutor? Impacta, mas é uma situação que hoje as famílias, e a gente atende famílias de todos os níveis, sociais, culturais, econômicos. Então, hoje o processo do diagnóstico para a nossa sociedade já é muito mais tranquilo. Não há aquela dúvida que se o parente está vivo e está se dizendo que ele está morto, porque o processo do diagnóstico ele é extremamente transparente e seguro. Aqui no Brasil, nós fazemos 2 avaliações e um exame complementar ainda para comprovar a morte do encéfalo, a morte cerebral. Na maioria dos países é feita apenas uma avaliação e na maioria dos casos não é feito nem exame complementar. Então, o diagnóstico de morte encefálica no Brasil é extremamente rigoroso, mais rigoroso do que na maioria dos países do mundo, e essas famílias elas têm o direito de que um médico de confiança da família acompanhe todo esse processo do diagnóstico, e quando não, a gente tem
orientado os profissionais médicos a permitir que um membro da família acompanhe todos os testes durante o diagnóstico. Estamos falando de doação de órgãos das pessoas, obviamente, que faleceram, e a doação de órgãos em vivos também. O centro também coordena essa parte. Há uma divulgação também nesse sentido, ou a campanha vai mais voltada mesmo para em caso de morte? Não, todas as doações em vida, e a gente tem órgãos que podem ser doados em vida, como parte do pulmão, sim, parte do fígado, rim, são as doações feitas em vida. E as doações de medula óssea, que só é feito com doador em vida. Essas doações de órgãos só para parentes até 4º grau, como fígado, rim e pulmão, só para os parentes. Já a doação de medula é universal, você pode doar para qualquer pessoa que precise, não só no Brasil, mas no mundo. E as doações pós o diagnóstico de morte encefálica é a doação que pode ser doado múltiplos órgãos, como coração, esses órgãos que eu falei anteriormente, além de pele, osso, pâncreas também. Bom, os números, né, de doadores de órgãos no Brasil crescem a cada dia, com ele também um índice de transplantes realizados no país. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, atualmente o Brasil há mais de 62 mil pessoas à espera de um órgão. A doação é importante para que esse ciclo, esse fluxo aconteça, e aí a participação da família tem um caráter muito importante. Nós estamos conversando sobre esse assunto, transplante de órgãos, com Heraldo Moura, que é médico cirurgião e coordenador do Sistema Estadual de Transplante. E como a Bahia se insere nesse cenário? O que é que já crescemos? Quais são os transplantes possíveis de ser realizados aqui no nosso estado? Bom, uma informação para os ouvintes também, o Brasil tem o maior sistema público de transplante do mundo. Esse é um dado que poucas pessoas conhecem. Então, mais de 90% dos transplantes no Brasil são pagos com dinheiro nosso do Sistema Único de Saúde. Além disso, o Brasil é conhecido por sua seriedade no processo de distribuição desses órgãos. A lista é extremamente respeitada, e qualquer cidadão, independente de quem ele seja, no momento que ele entra na lista, ele passa a ser igual e concorrer com os mesmos critérios estabelecidos. Outro dado também importante, o Brasil é o 2º país do mundo em número de transplantes. A gente só está atrás dos Estados Unidos, então são duas informações importantes para a população. Com relação ao estado da Bahia, a gente tem crescido nos últimos 10 anos de uma maneira importante, às vezes até acima da média nacional. Entretanto, a gente tinha e ainda tem um número de negativa das famílias que chega a 70%. De cada 100 famílias que a gente entrevista, 70 negam a doação. O que mostra que há um desconhecimento e uma desinformação muito grande da nossa sociedade, e não só da nossa sociedade, muitos profissionais da saúde. Então, esse é um processo que necessita de programas como o seu, que possa levar para a população informação séria, honesta, transparente da importância da doação. Que informações são essas e como a campanha Setembro Verde vai ajudar efetivamente nesse sentido? Nós estamos aqui nos colocando à disposição para fazer exatamente essa ponte, né, da informação clara, objetiva e precisa para que vidas possam ser salvas. Bom, a campanha, a primeira entrevista que a gente está dando durante esse mês é na Rádio Excelsior. Para a gente também é um motivo de orgulho, porque é uma emissora que tem colaborado com informações não só relacionadas à saúde, mas em relação aos temas gerais de interesse popular. Nós temos várias ações. Dentre essas ações, todas as comissões intra-hospitalar de transplante, hoje os grandes hospitais, os maiores hospitais, têm sua comissão, que é um grupo de pessoas que trabalham especificamente com relação à informação da população, e esse grupo está trabalhando não só na identificação dos pacientes que têm morte encefálica ou entrevistando suas famílias para doar, mas buscando os pacientes que têm doenças que podem ser tratadas com transplante. Hoje, outra situação que a gente tem enfrentado é que muitos pacientes que têm indicação de transplantes, que deveriam estar nas nossas filas para transplantar, eles não estão por desconhecimento dos profissionais da saúde daquelas unidades. Então, o nosso trabalho é
não só buscar os potenciais doadores, que são aqueles indivíduos que tiveram um diagnóstico de morte encefálica ou que pararam o coração e que podem doar córnea, mas buscar também aqueles indivíduos que têm doenças, como doença cardíaca, doença pulmonar. Você estava falando de fibrose cística. Uma das indicações do tratamento da fibrose cística é o transplante de pulmão. Então, muitas doenças têm indicação de transplante, entretanto, os pacientes não são direcionados para as equipes credenciadas para que sejam avaliados e sim listados e possam ser transplantados. Por outro lado, também já existe uma demanda aí retrancada, uma fila de pessoas aguardando por um transplante também grande, não? Sim, é desproporcional, porque o número de doadores que a gente tem é insuficiente para atender a demanda que a gente tem de pacientes que entram na fila. Porque, como disse anteriormente, cada vez mais tem doenças que podem ser tratadas com transplante e para que haja o transplante tem que ter as doações. Então é um trabalho que a gente tem que fazer com a sociedade, porque o transplante só acontece quando a sociedade entende e a sociedade doa, com toda a estrutura hospitalar e com a identificação de doadores e de pacientes que necessitam desse tratamento. Então, a gente finaliza aqui esse bate-papo. O Heraldo Moura vai voltar aqui em outra oportunidade, se for o caso, levar as informações para os ouvintes de todo o funcionamento do sistema de transplantes aqui no estado da Bahia. Nós estamos abrindo praticamente esse mês de setembro, Setembro Verde, uma campanha de mobilização para que as famílias possam permitir a doação dos órgãos. Heraldo Moura, médico cirurgião, coordenador do Sistema Estadual de Transplante, suas considerações finais. Bom, agradecer a todos e é sempre um prazer estar falando de um tema que só quem conhece é quem está na fila de transplante ou então a gente que trabalha na área do transplante. Boa parte da sociedade desconhece o tema ou foge do tema morte como se fosse algo que a gente pudesse fugir e não tivesse ligado à vida. Saúde no ar. Informação na dose certa.